a apartamento 03. Então, chegou para a rede 90, para o bloco A, apartamento 03. Então, ele volta ali em cascata. Ok? E eu fiz aqui embaixo, ó, deixei uma tabelinha aqui, ó, para vocês compreenderem melhor. Vamos lá, ó. Professor, eu posso ter só NAT? Pode. Posso ter só CGNAT? Pode também. Mas, em regra, quando eu tenho CGNAT, eu tenho o NAT. Então, imagina que o teu computador está aqui, ó, na tua casa, na tua rede local. Então, dentro da tua rede, ele é identificado como 92.68.1.10. Legal. Quando eu solicito o site do YouTube, ele sai via NAT. Tá. A minha rede local para o mundo externo é 100.64.10.1. E aí, o NAT, falando NAT, ele associou, então, que o IP externo com essa porta está associado a esse IP. Eu poderia sair só com o NAT para a rede mundial de computadores. Tranquilo. Vou lá no YouTube, pego, trago a informação. Volta para o 100.64.10.1, porta 5001. O meu NAT tem na tabela que esse cara com essa porta é o equipamento de final 10. Agora, se eu tivesse NAT e CGNAT, aí aqui ele vai fazer uma associação. Quando o endereço daquela rede, daí da tua casa, com aquela porta, chegar no provedor de serviço, lá na Unifique, ele tem o endereço IP externo lá do teu provedor e uma porta. E agora vai até lá no YouTube. Para o YouTube, quem fez a solicitação foi esse cara aqui, ó. Por isso que muitas vezes muita gente fazendo requisição, vamos imaginar que tu está aí numa universidade e saiu o gabarito da Polícia Civil. E várias pessoas da universidade fizeram aquela prova, fizeram a prova da Polícia Civil. E aí cada um na sua máquina está lá apertando F5. Pro servidor da IDECAN, é como se o IP 203.0.88.12 estivesse fazendo um ataque DDoS. Porque cada um está solicitando lá para ver o gabarito. Ele não sabe que é 110, 150, ele não sabe. O que ele sabe? Que é o 203.0.88.12, mandando uma enxurrada de requisições. Tá? Quando volta do YouTube, ele vai dizer, olha, vim entregar aqui uma informação, né, que é o site do YouTube. O IP que me pediu foi 203.0.88.12 na porta 10.001. CGNAT, beleza, obrigado. Ele vai pegar esse pacote, vai olhar na tabela dele e vai dizer, esse pacote tem que ser entregue para a rede local, meu cliente, 100.64.10.1, na porta 5001. Beleza? Beleza. Aí o NAT, que é o teu roteador que está lá conectado entre a rede do provedor e a tua rede, né? Eu tenho aqui a rede local e aqui eu tenho a rede do provedor. O roteador vai interligar esses dois e ele tem lá na tabelinha de NAT. Ó, chegou um pacote para a porta 5001. Quem é a porta 5001? É esse cara aqui. Beleza, galera? Então, vocês precisam principalmente saber dessa ideia da tradução, ok? E agora eu quero que vocês tomem muito cuidado. Eu estou avisando para vocês, porque é uma questãozinha relativamente antiga, tá? Mas olha só, em 2019 já existia há muito tempo, NAT, né? Ou seja, NAT que é mais novo. E mesmo sendo questãozinha mais antiga, e eu sei disso porque eu venho acompanhando essa evolução, sempre que a banca, e vocês viram isso nas questões de DECAN, sempre que a banca
traz para a gente o conceito, no comando da questão, que ela traz o conceito de DNS, nas alternativas tem DNS e DHCP. Ou se ela traz no comando da questão o conceito de DHCP, tem nas alternativas DNS e DHCP. Por quê? Porque ambos começam com D e ambos tratam de IP. Então, muito cuidado. Eu vou falar para vocês agora desses dois, e daí eu vou falar do NAT também, que é o mais importante agora. Vamos lá. O que é o DHCP? O DHCP é o mais fácil de todos, né? É o cara, então, que vai dar IP para os equipamentos. Tu chegou numa rede, para tu poder navegar naquela rede, tu precisa obrigatoriamente ter o endereço IP daquela rede. Quem é que faz esse tipo de gestão? É o DHCP. Tá. Aí eu tenho, e eu falei para vocês que tudo que a gente usa na internet nunca é endereçado por nome, é sempre por endereço IP. Então, como que eu consigo chegar até o site do YouTube digitando apenas o domínio youtube.com? Isso tudo porque existe aqui um serviço de tradução. Olha só, eu falei isso para vocês, a expressão que vai levar vocês até o gabarito de DNS é a palavrinha tradução. Serviço de tradução de nome de domínio para número IP. Então, tu digitou YouTube e ele vai procurar qual é o endereço IP do YouTube naquele momento, tá? E olha como que aparece também para o NAT, tradução de endereço IP. Só que agora, galera, é a tradução do endereço IP de um equipamento dentro da minha rede para o endereço IP fora da minha rede. Então, toma muito cuidado, porque além de ter essa confusão do DHCP e do DNS, agora, no edital de vocês, tem mais um para confundir, que é o CGNAT. A gente não tem questões de CGNAT, mas eu trouxe um de NAT aqui que dá para a gente entender. Ó, com o surgimento de redes privadas que necessitavam partilhar uma mesma conexão de internet, surgiu também o problema de como rotear pacotes entre as diversas máquinas de uma rede local e a internet. Para contornar tal problema, foi criado um protocolo capaz de realizar a tradução de endereços IP dos computadores da rede local, garantindo a eles a transparência no acesso compartilhado à internet. Assinar a alternativa que indica corretamente o nome desse protocolo, então, tá ali, é o NAT, tá? E eu trouxe aqui também um outro desenhozinho, né, que esse aqui eu já tinha feito, só tem um errinho aqui que tem que botar o 2 pontos, porque o 2 pontos é o que vai dizer para mim qual é ali a porta. Então, olha aqui, ó, tabela NAT. O que a tabela NAT faz? Vai associar um endereço IP e uma porta, que é o endereço IP interno da minha rede, ao endereço externo da minha rede, uma porta. Quando a informação chega para esse cara, ele vai olhar na tabela e vai ver que tem que entregar, então, para esse equipamento aqui. Rede P2P, ou rede ponto a ponto. A internet, ela usa uma rede chamada de cliente-servidor. Nós estamos a todo momento ali fazendo conexão com o servidor. Nesse momento agora, nós todos estamos conectados no servidor do Meet, do Google. Então, tem um elemento central e todos nós estamos grudados nesse elemento central. Eu estou fazendo upload, vocês estão fazendo download. Tendo esse elemento central, eu tenho mais controle. Mas existem redes chamadas de redes ponto a ponto, ou peer-to-peer. Quando a gente fala de cliente e servidor, ó, servidor e cliente. O cliente é aquele que consome, é aquele que faz a requisição e é servido. Na rede P2P, eu não tenho esse elemento central, como tráfego de dados. Então, cada equipamento que está ligado nessa rede ponto a ponto, uma hora ele vai funcionar como cliente, outra hora ele vai funcionar como servidor. Eu fiz um videozinho, deixei lá no YouTube, botei para vocês lá no grupo, para vocês compreenderem essa ideia da rede P2P.
Foi bem bacana ali para vocês entenderem ali o passo a passo da rede P2P. Então, esse cara aqui, ó, ora ele está enviando, ora ele está recebendo. Quando ele envia, ele é um servidor. Quando ele recebe, ele é um cliente. E aí, a ideia é que todos estejam conectados entre todos. Quando todos estão conectados entre todos e não tem nada central, nenhum componente central, eu vou dizer que aquela é uma rede P2P pura. Não existe um cara no meio. E tudo começou, isso aqui é uma evolução, tudo começou com P2P híbrido. O P2P híbrido tinha um cara no meio para fazer apenas uma coisa. Ó, o endereço do fulano que tem esse arquivo é esse, só isso. Então, eu vim aqui e perguntava, tem alguém na rede que tem um arquivo tal? Aí ele ia lá e informava, ó, tem esse cara aqui, ó. Aí ele ia lá e pegava direto desse cara, tá? Aí a gente tem para direcionar os componentes dessa rede, a gente tem essa forma, que é uma forma de usada antigamente, né, que é um rastreador, chamado de tracker. E o tracker ele é um ponto de encontro só para identificar os componentes daquela rede e quais são os arquivos que ele tem. Então, por exemplo, ó, aqui, ó, meu computador está solicitando um arquivo na rede P2P. Então, ele vai até o tracker e pergunta, quem tem esse arquivo? Aí ele diz, ó, esse aqui tem, esse aqui tem, esse aqui tem, esse aqui tem. Beleza? Beleza. O tracker não envia o arquivo, ele só diz quem tem. E olha lá por fora, de forma direta, aí os outros acabam enviando. Para mim, na tua prova, a possibilidade de vocês errarem está aqui. Dizer que o tracker centraliza os arquivos. Não. O tracker centraliza os endereços. Ponto. Tá? Aí houve uma evolução. Para tentar tirar esse carinha do meio ali, surge uma tabela, que é uma tabela chamada de DHT. Jeito de fazer a rede funcionar sem depender desse ponto de encontro. Em vez de um tracker central, os próprios computadores da rede guardam e trocam informações sobre onde encontrar o arquivo. Assim, mesmo que um tracker caia, ainda dá para descobrir outros computadores que têm o conteúdo. Só que fica um pouco mais lento. Por quê? Porque agora cada carinha desse tem as informações sobre os outros. Tá? Quando ele chega na rede, ele pega essa tabela. E ele já diz, ó, cheguei aqui. Então, ele já pulveriza para todos. Então, sempre que alguém entra, essa tabela é preenchida para todos. Tá? Se o servidor central falhar, o DHT está ali. E aí o PEX, que seria uma ideia de troca de pares, é um recurso um pouquinho mais rápido daí, né? Eu me conecto em uma pessoa, ó, é um recurso em que depois que você já se conectou a alguém, você pode receber dessa pessoa uma lista de outros computadores conectados. É como pedir uma indicação, isso ajuda a encontrar mais gente compartilhando, sem perguntar toda hora ao tracker ou ficar dependendo dessa tabela ser atualizada, o DHT a todo momento. Então, ele vai perguntando, quem são os caras que tu tem? Ah, eu tenho esse, esse e esse. Aí ele se conecta e outro. Quem são os caras que tu tem? Ah, eu tenho esse, esse e esse. Pode ter aquele ali. Então, ele vai olhando ali para as laterais e pedindo indicações. Tá? E aí o desafio da conexão, né? Em uma rede sem chefe, sem ter o elemento central, como encontrar quem possui o arquivo que você quer? Aí eu fiz um resumão aqui para vocês, ó. Se eu estiver usando o tracker, eu vou perguntar para esse cara do meio ali, que é o organizador, né? É o fofoqueiro da galera, ele sabe tudo de todo mundo. Se estiver usando o DHT, ele vai consultar, então, um mapa compartilhado, que todos eles têm para poder encontrar todos na rede. E o PEX seria a ideia de pedir a indicação aí aos vizinhos, tá? Aí eu trouxe para vocês as características aqui da rede P2P e também aí em relação ao cliente-servidor, porque cliente-servidor a gente está muito acostumado, que é a internet. Então, no cliente-servidor existe uma estrutura hierárquica,
eu me conecto ao servidor do Facebook, eu me conecto ao servidor do Google, eu me conecto ao servidor do Instagram, eu me conecto ao servidor do Gmail. Existem papéis definidos, o Google é o servidor, eu sou o cliente. Existe um ponto central de controle, que é mais fácil, né, de gerenciar a aplicação, porém, tem um ponto único de falha. Se o servidor central falhar, toda a rede, o serviço fica indisponível. Eu não sei, Rebeca, talvez sim, o material, estou perguntando se o material está no grupo de Whats. Aí eu acho que a Odila está nos ouvindo, ela pode responder aí no chat para vocês. Já no P2P, eu tenho ali uma descentralização, que, ao meu ver, né, traz um pouquinho uma certa insegurança, porque eu posso dizer que aquele arquivo é o X e, na verdade, não é. Mas isso também agiliza, né, e me dá uma redundância muito grande, porque eu tenho esse arquivo e outras pessoas também podem ter. Autonomia dos nós, então eu não dependo, né, de uma hierarquia ali do servidor. Aqui, ó, é onde eu vi o maior número de questões multibancas. Uma das vantagens do P2P, o que é? É a escalabilidade. A rede P2P tende a crescer de forma mais rápida e fácil do que uma rede que tenha a relação cliente-servidor. Porque basta tu entrar na rede. Daí não posso entrar, que é DHT ou o PEX, aí tu que vai já te ambientar por lá. No caso da cliente-servidor, tu tem que pedir para o servidor se tu pode conectar ou não. Tá? A gente não vê isso, mas muitas vezes o teu navegador, tu acabou de acessar o Gmail, tu volta para acessar o Gmail e fica demorando. Por quê? Porque tu foi naquele mesmo servidor e ele disse, ó, tô cheio. Foi em outro, tô cheio. Então, tu depende ali dessa hierarquia, tá? E aqui a gente tem uma redundância e uma resiliência no sentido de, o arquivo não foi encontrado naquele equipamento. Então, ele vai procurar em outro equipamento. A probabilidade de encontrar é maior. No caso do cliente-servidor, só tem no servidor, tá? Essa parte aqui, nós não temos questões IDCAN. Vamos para o VoIP. Galera, olha aqui, ó. IP. Então, quer dizer que agora a minha voz, ela não vai mais trafegar num circuito de telefonia convencional. A ideia do VoIP é usar a internet para fazer o serviço de telefonia. E aí, resultando no que a gente chama de convergência de redes. Eu tinha uma rede de telefonia e uma rede lógica. Agora, tudo opera na rede lógica. Basicamente, a gente precisa entender alguns detalhezinhos sobre o VoIP. O primeiro, e para mim, agora, de forma mais simples, né? O que eu quero que vocês entendam é que o VoIP, ele conversa com a rede de telefonia, normal, tá? Existe um recurso, um adaptador chamado DIATA, que ele vai fazer essa conversão para poder me comunicar com o sistema de telefonia normal, padrão. Então, o Skype, por exemplo, permite isso. Eu compro créditos no Skype e posso ligar para um telefone fixo de algum lugar no mundo. Ele me permite. Ou para o telefone VoIP. Não tem problema, tá? Só para a gente não ter essa ideia de separação das tecnologias. Não, há uma união, há uma fusão aqui, uma integração. O VoIP, ele vai partir sempre de um sinal analógico. Por quê? Porque a minha voz é analógica. Então, eu tenho ali uma frequência. E lá do outro lado, a recepção também vai ser analógica. Por quê? Porque o alto-falante do receptor funciona de forma analógica também, ele precisa vibrar. Todo o restante é em formato digital. Então, aqui, dentro do funcionamento do VoIP, eu tenho aqui a codificação e a compressão. Então, os dados são transformados aí para a ideia do sinal digital em bits e bytes. Aí, na rede de telefonia, na rede de telefonia padrão comum, eu tenho aqui um serviço de comutação de circuito.
Vamos imaginar, já vou explicar ali para vocês, tá? E aqui eu tenho uma comutação de pacotes na rede lógica. Então, olha aqui, ó. Quando a gente trata aqui de comutação de circuito, que é a telefonia padrão, né? Imagina que aqui está o transmissor e aqui está o receptor. O que que acontece? Ele vai ligando pontos aqui de circuitos elétricos até que esse cara chegue no telefone lá do outro lado. Depois que monta essa linha de transmissão, somente esses dois podem usar. Senão dá o que a gente chamava antigamente de linha cruzada, né? Ó, tá? E por isso que a gente percebe que a rede de telefonia convencional, eu não tenho delay. Estou falando com outra pessoa e outra pessoa está ouvindo lá de boa. No caso do VoIP, eu não tenho a comutação por circuitos, ou seja, essa troca, ela não é feita por um circuito montado. Eu tenho, na rede mundial de computadores, vários roteadores que me permitem fazer com que a informação chegue até o outro lado. E a gente vai falar que essa conexão aqui, ela utiliza comutação de pacotes. Como assim? Ó, o transmissor, o que é o pacote, né? Só para a gente lembrar. Imagina que eu tenho aqui uma fala de 10 segundos. Não vai esses 10 segundos todos de uma vez só na rede. É fatiado em pequenas partes, chamadas de pacotes. E aí, o pacotinho de número 1, ele pode seguir uma rota. O pacote de número 2, ele pode seguir uma outra rota. O pacote de número 3 pode seguir uma outra rota. Vou fazer até assim para exagerar. E essa ideia de comutação de circuito, que é a de cima ali, ela tem uma desvantagem que aquele circuito está sempre ocupado para aqueles dois. No caso de comutação de pacote, não. Porque está sempre livre. Ele vai escolhendo o pacote que tem, a rota que tem ali, da melhor forma para ele chegar até a outra ponta. Mas a gente tem aqui duas características aqui que são latência e jitter. Jitter não, né? Jitter não. Cadê aqui? Jitter. O que é a latência? É o tempo que um pacote leva para chegar até o receptor. Quanto menor a latência, melhor a qualidade do sinal. O VoIP precisa de baixa latência. Por isso que ele usa o DP. Porque o protocolo DP de transporte é muito mais rápido do que o TCP. O jitter é justamente essa ideia aqui, ó. O jitter seria o seguinte: cada pacote pode ir por uma rota. Então, eu posso ter um atraso nos pacotes. E aí, eu tenho na outra ponta a perda de informações. Atualmente, isso já é tecnologia vencida, tá? Talvez tu estejas aí desde o início comigo na live e até agora não travou, não picotou, não chegou nada encavalado. Antigamente era muito difícil isso acontecer, porque hoje as transmissões online, elas têm o que a gente chama de buffer. O que é o buffer? Ao invés de eu arriscar no meio do caminho os pacotes se perderem ou chegarem em atraso, eu guardo pacotes aqui, certo? Vou enviando eles e vou guardando lá do outro lado esses mesmos pacotes. Eu só vou liberar o 2, o 3, o 4 e o 5 quando o primeiro estiver ali, quando tudo já estiver pronto. Então, ele vai armazenar na memória RAM do cara aqui, para depois liberar. Agora, eu não tenho mais aquele
delay, hora tem delay, hora não tem. Agora eu sempre tenho delay. Eu estou falando com vocês aqui e essa informação que eu estou falando agora vai chegar para vocês sempre 2, 3 segundos depois. Por quê? Porque guardou tudo aqui na minha máquina e aí começou a enviar. Enviou, recebeu tudo lá, agora sim transmite para o monitor do usuário. Beleza. E o VoIP, ele tem aí 2 protocolos. Um protocolo de sinalização, que é o protocolo SIP. Então, eu quero fazer uma ligação VoIP para alguém. O SIP, ele vai ver se a outra ponta está apta para receber. Ele vai abrir o sinal de comunicação e depois ele encerra aquela chamada. O RTP, Real Time Protocol, é o cara responsável por efetivamente carregar a voz, levar a informação até o outro lado, via UDP. Tá? Então, só guarda o seguinte, o SIP não carrega dados. Quem carrega dados é o RTP. O SIP é só para sinalizar. Eduardo é um analista de TI e precisa avaliar conexões VoIP de sua rede. Selecione o protocolo de sinalização utilizado em rede de comunicação IP, que é responsável por controlar o estabelecimento, manutenção e término das chamadas de voz. E aí? Se é para controlar, né? E ele está pedindo o protocolo de sinalização, então, tá aí gabarito, letra D, é o SIP. Tá? O RTP seria para enviar os dados. Como ele está pedindo sinalização, é o SIP. Função hash. Galera, função hash vai aparecer aí para vocês em alguns pontos da matéria. Tá? A gente não conseguiu, né, entrar nisso na rede P2P, mas a rede P2P usa hash também. O que é a função hash? É uma função que vai gerar um código para um determinado documento. E dentro dos princípios da segurança da informação, confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e não repúdio, a função hash, ela garante, ela veio, né, para resguardar aí o princípio da integridade. Ou seja, o documento não vai ser alterado no meio do caminho. Esse hash, ele tem algumas características. Por que ele foi criado? Porque quando eu uso criptografia assimétrica, o método de criptografia assimétrica, que usa chave pública e privada, é um método muito robusto. E ele não foi feito para criptografar uma grande quantidade de dados. O que acontece? Eu criptografo o resumo, o hash. Esse hash é um método que, a depender, ele é igual em qualquer lugar do mundo. Então, tem um hash muito conhecido, que é o hash MD5. Tá? A gente já vai falar dele daqui a pouco. Esse MD5, ele é igual no mundo inteiro. Então, se eu pegar um documento com 3 linhas ali e levar esse mesmo documento para outro lado do mundo, o código hash vai ser o mesmo. Por quê? Porque o documento é o mesmo. Eu trouxe para vocês aqui um exemplo, que é um exemplo didático, tá? Isso não funciona na vida real, que é um exemplo de um hash de 5 dígitos. Ó, A8F7D, tá? 5 dígitos. Vocês estão percebendo que eu tenho um documento pequeno, com 2 páginas, e eu tenho um documento grande, com 8.000 páginas. Não importa o tamanho do documento. Se o hash escolhido é de 5 dígitos, ele será sempre de 5 dígitos. Ok? É como se fosse o nosso CPF. Eu tenho 1,95 m, 100 quilos, meu CPF tem 11 dígitos. Se tem alguém com 1,50 m, com 45 quilos, 11 dígitos. Então, a gente é mero CPF aí, né? No mundo jurídico, é como se fosse o nosso hash, o nosso identificador ali, tá? O que eu não consigo? Eu tenho só o hash aqui na minha máquina. Por algum motivo, veio parar aqui no meu computador só o hash. Eu consigo saber qual é o documento? Não consigo, né? Por exemplo, momento mórbido da aula, mas vamos lá.
eu não consigo, por exemplo, trazer o meu falecido pai, justo porque eu tenho o CPF dele. Não rola, tá? Então, a mesma coisa aqui. A gente não consegue trazer o documento de volta.